Olá, sejam bem-vindos ao Pet Doc Cast, o seu podcast da família multiespécie. Pessoal, eu sou Patrícia Mosco, médica veterinária, professora e hoje sua host nesse podcast que tem um tema super comum e sempre atual: alterações digestivas. Ao meu lado, tenho a minha amiga, minha host favorita, professora Rebeca. Olá, pessoal! Hoje, então, teremos esse episódio super esperado, né, Paty? A gente sabia o quanto era importante esse momento, porque a gente sabe que você é em casa, com certeza já teve um cão ou um gato, ou presenciou alguém que tem o quê? Vômito ou diarreia. Ou que apresentou perda de peso, perda de apetite, coprofagia, comeu cocô. Isso acontece também. Ui. Isso é normal? Por que isso acontece? É patológico? É algo relacionado à doença? A gente está aqui hoje para esclarecer todas essas dúvidas. Bom, deixa eu me apresentar também, né? Claro. Sou a Rebeca Bach, professora médica veterinária, especializada em odontologia veterinária. E nesse nosso caminhar profissional, a gente tem o privilégio, né, Paty, de ter pessoas sensacionais do nosso lado, que são amigos, que são colegas, e a gente tem o prazer de trazê-los aqui conosco. Hoje, quem está aqui conosco, então, cumprindo esse papel? Hoje nós temos 2 convidados. Exato. Esses 2 convidados, eu não tenho a menor dúvida, que vão trazer informações preciosíssimas. E como você falou, né, Rebeca, que coisa gostosa a gente conseguir ter amigos, parceiros, colegas de alta qualidade, para a gente não ter dúvida nenhuma da qualidade da informação que a gente está entregando. Então, hoje a gente tem o professor, doutor Eros Luiz de Souza, proprietário de um hospital de altíssimo renome aqui na nossa cidade, em Curitiba, que é o Médico de Bichos, ou MEB, e a Letícia Queiroz. A Letícia faz endoscopia veterinária. O nome da empresa é Endopet, certo? E não faz só endoscopia digestiva, tem ampliação aí sobre todas as outras áreas e eles vão explicar um pouquinho melhor sobre isso. Letícia, Eros, uma delícia receber vocês aqui e uma satisfação enorme poder contar com o conhecimento, com a colaboração e com a amizade de vocês. Sejam muito bem-vindos. Obrigada pela oportunidade. Então, vamos começar? Os nossos questionamentos, as nossas perguntas, que são muitas. O nosso roteiro ficou enorme. A gente vai ter que refinar um pouquinho toda a nossa conversa. Ou então guardar algumas das nossas dúvidas, dos nossos questionamentos para um segundo momento, que é muita coisa. Eu acho que a gente queria começar falando com vocês sobre vômito e diarreia, que é uma das queixas principais, né, professor Eros? Estou errada ou não? Em consultório, na procura por um clínico geral e num segundo momento por um gastroenterologista veterinário. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Olha, então, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? A própria odontologia faz parte, né, da nossa especialidade. Eu e a Lê, a gente trabalha junto em vários momentos, né? A Letícia faz endoscopia. A minha formação é na cirurgia, voltada para a cirurgia digestiva, porém, na nossa época, que a gente já está passadinho um pouco, não existia o curso de gastroenterologia de especialização que a Lê fez, por exemplo. Então, o que te obrigava a fazer? Você se especializava muito na cirurgia, mas não tinha o profissional que ajudasse na condução do paciente. Então, vinha ali, resolvia um problema X, tirava um corpo estranho e não sabia que talvez aquele paciente tivesse uma doença inflamatória intestinal e por isso ele procurava, né, comer coisas estranhas para se confortar e acabava por ali o atendimento e, na verdade, o atendimento teria que ser muito mais amplo. Então, nós da cirurgia voltado para a digestiva, tivemos que nos virar, fazer clínica sem ter a especialização em gastroenterologia. Nossa, é um caminho difícil, né, Eros? Porque nessa época eu me espelho bastante porque a Nefro seguiu o mesmo caminho, né? A gente é pouquíssimos pares com quem aprender,
com quem discutir as informações, com quem crescer, né? Então, estudar muito sozinho, refletir muito sozinho, fazer muita troca com os médicos de humanos, né? Para tentar entender algumas alternativas, buscar medicações ou técnicas inovadoras, diferentes. Então, na verdade, a gente chegou nesse mundo e ainda era mato, né? E hoje engraçado, né, que hoje a gente não fez o curso de especialização em gastro, mas a gente dá aula no curso de especialização de gastro. Então isso é bem interessante. E hoje mudou, nós temos um relatório agora lá na PUC dos alunos que fizeram os estágios, e aí eles sempre colocam, né, qual é a especialidade que mais se apresentou no seu estágio pela primeira vez. A gastro superou a dermato, por exemplo. Nossa, que loucura. Então a gente está vivendo um outro mundo em relação à saúde digestiva, né? É a questão do microbioma alterado, a dieta que vocês já fizeram um encontro, né, com a Renata sobre a dieta. E nós passamos um período aí de 2 décadas com um padrão dietético, e talvez tenha sido o nosso grande estudo para hoje ver que pode ser que a gente errou no passado e estamos com tantos problemas. É interessante porque os tutores hoje, eles estão também correndo atrás dessa informação. Não é só uma informação que um colega vai indicar ou vai comentar, olha, precisa talvez de uma atenção aí especializada. Não, o tutor, ele já percebe isso e ele também nos procura com essa questão, será que vomitar é normal? Às vezes uma diarreia. E aí que começou talvez essa busca do tutor também. Esse despertar, né, Lê, das pessoas conseguirem enxergar primeiro o problema acontecendo, porque muitas vezes as pessoas nem viam acontecer porque o bicho ficava lá fora, né? Agora, vê que vomitou hoje, daí na semana seguinte vomitou de novo, aí fez um cocôzinho mole, daí como dorme no quarto, escuta a barriguinha fazendo barulho de madrugada, né? Então, até como os tutores estão muito mais atentos, a gente está tendo realmente uma busca muito maior, né? E que bom isso. Exato. Porque esse é realmente o nosso objetivo, e talvez, né? Paty, né? Antes, o que a gente não tinha? Todo mundo não tinha muito recurso de diagnóstico, aí o tutor falava, ele vomita uma vez por semana. Ah, não, até uma vez por semana tá bom, né? O que hoje vomitar não é normal. Sim. Ninguém vomita uma vez por semana. Ninguém vomita uma vez a cada 15 dias, né? Então, a investigação para saber por que esse vômito, talvez a gente não encontre o tratamento definido, né? A curativo, resolução. Mas que desde que o problema seja esclarecido, vai ficar tudo mais fácil dali por diante, né? Bom, então, primeira pergunta dos nossos ouvintes. Se o meu cachorro vomita uma vez por semana, uma vez a cada 10 a cada 15 dias, mas não para de comer, vida que segue, devo procurar um médico especialista, um gastroenterologista? Tem alguma coisa aí por trás desse sinal clínico? O que isso pode significar? Lê. Eu acredito assim, se o paciente ele apresenta, né, essas alterações, claro, é o tutor ele não pensar, num primeiro momento, que isso é algo normal. Porque muitas vezes ele... e sabe aquele vômito normal da raça específica? Daí você fica olhando... Não, mas não é normal vomitar. E acho que essa conversa ela tem que ter. Um primeiro momento, um entendimento de que o vômito ele não é normal. Mas é o vômito da raça... A gente ouviu muito dos braquicefálicos. Isso. Então, assim, braquicefálico é vomitador. Né? Que é o quê? Lhasa, shih tzus, bulldogs. É normal eles vomitarem de vez em quando. Um persa, se tratando do gato. Então, ou seja, esse conceito tem que cair por terra. Ele tem. Então, não é sobre isso. Tem alguma coisa ali que está fazendo com que esse animal vomite. Exato. Acho que num primeiro momento é esse entendimento, essa informação. Vomitou eventualmente, não é normal. Então, sim, aí ele, nesse momento, se o clínico geral, né, o médico, vamos dizer assim, responsável por esse paciente, se ele não indicar, o tutor, sim, ele tem que pensar, puxa, realmente não é normal, vou procurar alguém que possa, talvez, buscar, porque o que o tutor procura? O diagnóstico. Então, a gente vai atrás desse diagnóstico.
como o professor comentou, às vezes você pode não encontrar a medida curativa, mas você encontrando um caminho e o tutor entendendo o porquê que o animalzinho dele vomita, já é um ponto bem importante. Nossa, muito, né? Até para controle das próprias consequências, né? Sim. Desse vômito que persiste, né? Sim. E é não se conformar, sabe, Paty? É não se conformar. Puxa, não é normal, eventualmente. Então, acho que esse é o primeiro ponto, além da gente pensar nos diversos diagnósticos diferenciais que podem aparecer aí, o primeiro ponto é não se conformar de que é normal eventualmente vomitar. Não, não é normal. De forma mais pontual na rotina de vocês, eu gosto de perguntar para um dermatologista o que mais é a queixa principal para um dermatologista? Coceira. Qual que é a principal doença atrelada à coceira? As alergias alimentares, a dermatite atópica, né? E para vocês, existe um norte do que é mais frequente nesse contexto? Tem sim. Depois de descartado, né, essas doenças de outras causas que não sejam gastroenterológicas, né, principalmente as doenças renais, etc., é a doença inflamatória intestinal, né, que a enteropatia crônica é o top list, né? De qualquer coisa. Então, e é uma doença imunológica, né? Imunomediada, ou seja, tem algo excitando esse sistema para que esse paciente vomite tanto. E aí as pessoas às vezes perguntam, mas é enteropatia, né? É intestino e que causa vômito? Sim, porque ela é uma doença dinâmica, é estômago, se for na porção inicial do intestino, é vômito. Então, para mim, pelo menos, né, esses dias, até, acho que foi um mês retrasado, eu atendi 82 consultas. Dessas 82, foram 60 diagnósticos ou suspeitas de doença inflamatória intestinal. Então, ela tem algo, né, que está acontecendo, que a gente não entende ainda, e que além do diagnóstico, né, que a endoscopia nos traz com mais precisão, mas tem algo que está excitando a doença, sem dúvida nenhuma. E essa doença, Eros, essa doença inflamatória intestinal, ela pode também causar diarreia, certo? Sim. Então pode ter só o vômito, pode ter o vômito e a diarreia associados, ou só a diarreia. Ou só diarreia, então depende. A diarreia ou as fezes mais pastosas, não em formato cilíndrico, firme, também é sinal de que algum problema está acontecendo nesse sistema. Porque como ela é dinâmica, ela pode acontecer em toda a parte do tubo digestório, né? As esofagites podem fazer parte da doença inflamatória intestinal. É que o nome remete ao amplo, intestino. né? E que as pessoas perguntam muito sobre doença do intestino irritável, doença de a Crohn, síndrome, a doença de Crohn. Então, todas elas foram caracterizadas no humano, mas com muita semelhança. Nós temos hoje, só que a gente não tem ela caracterizada. Nós chamamos de enteropatia crônica, doença inflamatória intestinal, num conceito um pouco mais antigo, mas que envolve tudo, né? E o exame que vai diagnosticar isso é a endoscopia, né, doutora Letícia? Porque você vai fazer a biópsia. Isso. Então, Rebeca, a gente precisa, muitas vezes a gente tem a suspeita dessa doença, mas o diagnóstico definitivo, por mais que a gente tenha outros exames complementares que irão nos ajudar, como, por exemplo, os exames de imagem. A ultrassonografia, ela é fundamental, porque ali ela nos dá algumas medidas, porque esses órgãos, eles têm algumas medidas de referência, assim como os exames hematológicos, que têm os valores de referência, os exames de imagem, ele também nos traz essas referências. O que ocorre é que esse exame de ultrassom, ele vai ali talvez nos informar espessamentos de mucosa, como que talvez a gente observa essa mucosa ali, a sua movimentação, o peristaltismo, se ele está evolutivo ou não. Enfim, tudo isso a gente consegue observar nessa primeira etapa de avaliação. Mas, e ali vem as suspeitas, geralmente os imaginologistas, eles colocam ali para nós as suspeitas, né? Além, claro, da manifestação clínica do paciente. Mas, adiante, o que a gente precisa fazer? Ter uma biópsia. Porque a biópsia, ela vai nos dar realmente um diagnóstico. O que tem ali nessa mucosa? Será que células inflamatórias, bactéria, às vezes, né, tem ali algumas formações como pólipos, e tudo a ultrassonografia a gente vê o órgão de fora, né, só ali pela imagem, e a endoscopia você vai ver dentro, né, o próprio nome já diz, então você vê dentro desses órgãos e consegue não só pela parte, vamos dizer assim, macroscópica do que você está vendo, mas a coleta é a principal que vai. É bem importante a gente destacar essa informação
recomendação aqui, né? Pensar e deixar o nosso iluminado em casa com um entendimento bem claro de que o diagnóstico ele vai ser construído, né? Então ele traz de casa queixa, a gente avalia no corpo, no exame físico, os locais de dor ou de alteração, a gente vai para os exames de sangue, para os exames de fezes, para trazer algumas informações. A imagem traz para a gente informações anatômicas e aí a gente coroa o diagnóstico com a causa ou com, né, a avaliação tecidual, celular, lá na endoscopia. Então, não dá para pular etapa, certo? Exatamente. Tem que ser construído, não é assim? E é importante para o tutor, né, Paty, que sempre quando se faz a endoscopia, ele sempre vem com aquele resultado assim, apegadíssimo, porque ele acha que talvez só o que a Letícia viu e laudou, que é o que interessa, e para nós, muitas vezes, sem o final não vamos chegar em lugar nenhum, tem que ter aquela biópsia. Tá é aquela certo. biópsia que mostra tudo pra importante. gente, né? E a importância nesse sentido de ter um médico veterinário especializado, um gastroenterologista fazendo esse processo, que a gente comenta muito com os nossos ouvintes, né, Eros, Letícia, a importância da especialidade na medicina veterinária, que hoje existe recurso diagnóstico, existe recurso terapêutico, mas desde que você esteja, né, com um veterinário que tem aderência com o problema do teu cão ou do teu gato, né? Que tem essa capacidade de juntar as pecinhas do quebra-cabeça, né? Exatamente. E gato? Gato vomitador. O que a gente escuta muito de gato? O gato vomita bola de pelo. Será que é só isso? Gato também tem, doutor Eros, doença inflamatória intestinal? O gato é o que mais eu acho que me preocupa, assim, porque, né, além da espécie ser diferente em seu comportamento, em todos os sentidos, mas esse negócio que veio da bola de pelo, às vezes retarda tanto diagnóstico, porque a pessoa fica, né, o tutor fica tempo com aquilo que foi falado para ele de vomita bola de pelo, e dá pastinha para vomitar bola de pelo. Ah, é normal, né? Exato. Ele se limpa. Normaliza então também. Normaliza. Né? Normaliza. E hoje, veja só, assim, é uma coisa bem grave, né? Hoje, a gente chegou ao ponto de um gato, quando vem para nós com vômito, né? Um vômito a partir dos seus 7 anos de vida. Ele vomita desde os 7 anos. Você tem que ter... Olha que absurdo. A gente vai para um diagnóstico diferencial de linfoma. Direto para um linfoma diagnóstico alimentar, de câncer, né? Um câncer alimentar. Então, a hora que chega esse paciente, a gente já fica, né? Lógico que não vai mostrar isso para o tutor. Angustiado, mas é uma preocupado. angústia. Está aqui, de um lado, o linfoma e do outro lado, a enteropatia crônica. É o que resta. Né? E, com muita sorte, o manejo alimentar, talvez a alergia alimentar fosse uma das causas. Essa seria a minha próxima pergunta, né? Então, o nosso tutor lá de casa, entendendo que vômito e diarreia não é normal, que é sinal de doença, que o que é mais comum é essa doença inflamatória intestinal, cujo diagnóstico se faz por intermédio da biópsia, endoscopia, avaliação clínica, ultrassonográfica. E aí, tem como manejar, tem tratamento, tem cura essa doença? A doença inflamatória intestinal, ela é uma doença crônica, imunomediada, então eu sempre falo, né, é uma alergia. Se você curou uma alergia, que ótimo, porque a gente não vê uma cura. Hoje, na verdade, a gente pensaria, né? Então não era alergia, né? Exatamente. Né? Então, ela não tem, assim, ela tem um manejo bem feliz, né? Porque você pode espaçar ao extremo essa crise e amenizar a crise quando ela acontecer. Isso já é um ganho, né? Já é um tratamento de sucesso. Espaçar a crise e amenizar a intensidade da crise. Perfeito. E não deixar, por exemplo, principalmente para o gato, a evolução da doença inflamatória intestinal para um linfoma. Porque é o próximo passo. Então, isso é extremamente importante você já diagnosticar lá no começo e já tentar ao longo da vida manejar esse paciente, né? Porque... E não é difícil de tratar, né? Hoje a gente tem recursos, mas é um casamento com o tutor, né? Ele tem que ter uma boa relação com o profissional que assiste, porque se é doença crônica, o tratamento é crônico, a relação será crônica, terão altos e baixos e todo mundo tem que estar psicologicamente estável. E alinhado nesse propósito. A gente percebe isso muito com a dermatologia também. O pessoal cansa.
O tutor cansa, as famílias cansam, porque tem um investimento pessoal, um investimento de tempo, um investimento financeiro. E aí tem esses altos e baixos, troca de profissional, né? Então é importante, quando a gente falou de dermatite atópica, a gente falou muito sobre isso, né, Patrícia? Sim. Dessa importância de se ter um veterinário especializado no acompanhamento desse animal e também esse entendimento de que é algo... A consciência, né? Exatamente, de que é algo crônico. E que terão os altos e baixos. Sim, né? é o controle, né? Exato. É o controle, talvez o tutor ter o entendimento que é uma doença que tem que ter, talvez, a nossa função, a nossa missão ali é ter o controle. Pra gente também, às vezes, né, falando da minha questão pessoal, muitas vezes eu me sinto frustrada, porque você faz diversas tentativas, tenta melhorar. Então, assim, essa abertura de conversar com o tutor sobre isso é importante também. Olha, para você também é ruim, assim como para mim, porque a gente tem algumas expectativas e essas expectativas, às vezes, elas não vão ser atendidas. O que a gente precisa fazer é a gente ter isso bem claro e saber que é o controle para que esse animalzinho fique bem, né? E com isso a gente tem o entendimento dessa doença e eles vão pesquisar, sabe? Eles vão pesquisar, eles vêm estudados de casa. Esse, na verdade, é um ponto tanto positivo quanto negativo, né? Positivo porque às vezes fica muito mais fácil da gente levar a pessoa até aquele raciocínio, mas também fica muito mais difícil porque eles chegam muito mais apavorados. Daí a gente tem que ter duas funções. A primeira é de acalmar e dizer, peraí, vamos respirar, vamos rever juntos. E daí começar a construir a ideia tudo de novo, né? E Paty, sempre ele tem que... o tutor, da mesma forma que ele quer que seja positivo, o resultado a gente também quer. Lógico! Porque como é imunológico, às vezes as coisas vão tão bem fora do que a gente já achava que não ia bem. E vão. E por quê? Porque é uma doença imune. Então, isso foge um pouco do controle médico, tudo isso. E às vezes a gente tem um paciente que fica super bem. Então, dizer que não cura é crônico, mas pode ser que tenha. E sempre eu estou achando que vou conseguir. Vai conseguir. É o diferencial, a gente tem que ter essa expectativa, porque daí a gente entrega o nosso melhor, né? E acredita que aquela família também vai fazer a sua parte. Mas ainda, você sabe que eu ainda, né, depois de 23 anos ainda, tem uns que me surpreendem, porque eu tenho um prognóstico ruim, e aí ele passa daquilo que eu tinha previsto, e aí começa uma coisa que cada vez que ele chega, você fica angustiado, fala, meu Deus... cumpriu o prognóstico. E, na verdade, ele não cumpre. E aí a gente recai sobre aquela máxima muito falada, que medicina não é matemática, né? A gente tem um conhecimento, a gente tem uma certa previsibilidade baseado em estudo, em experiência, mas... E o tutor não percebe, a gente tenta esconder isso, né? Mas eu não consigo. Eu acabo mostrando fácil o que a gente pensa, o que a gente tá sentindo ali, né? Na nefroneros não é muito diferente, porque a gente também tá falando de doença crônica. E aí eu faço sempre uma brincadeira com os tutores que ficam ali, né, comigo ao longo de anos e anos acompanhando, mais ou menos como você, né? Que são anos de casamento. E aí eu brinco com eles que, já que a gente não tem expectativa de cura, o meu objetivo é manter qualidade de vida. Então tem que estar brincando, tem que estar correndo, tem que estar pulando, tem que estar comendo e tem que estar fazendo cocô. Eu sempre falo isso. E se um dia, eu sempre brinco também, se um dia você tá lá sentado na tua casa, no teu sofá e tá vendo o teu cachorro brincar, o teu gato brincar, e você pensar, nossa, nem parece que ele é doente, eu acho que aquela médica é louca. Aí eu ganhei o meu dia. Porque a partir do momento que você duvidar do que eu tô falando pra você, então eu tô fazendo tudo certo. E esse é o objetivo, não é? Porque assim, se hoje a gente não tem ferramenta de cura verdadeira, mas a gente tem um controle que dura anos e anos. Isso acontece muito comigo na nefro. Muitos dos meus pacientes vão morrer de outra coisa que não é do rim. Então, puxa vida, eu consegui desempenhar o meu papel. E na gastro, o raciocínio eu acho que é o mesmo, não é? E tem alguns medicamentos, para nós, eu acho que a Lê deve compartilhar isso, que dá uma angústia para escrever. E assim, é importante o tutor saber que
a gente não está sendo negligente da escolha de algumas drogas, sabe? A gente está angustiado em escolher aquilo, mas pensando naquilo que vocês acabaram de falar. Sim. É manter a qualidade de vida, mas a gente vai esgotar tudo antes. Exato. E se sobrou aquilo para fazer e é representativo para a qualidade de vida dele, é uma escolha que não deve nos deixar mal, porque nos deixa mal. Porque a gente sabe que tem escolhas que vão causar outros efeitos prejuízos. colaterais que a gente fala. Né? Eu gostaria de pontuar uma coisa que me veio na cabeça enquanto a gente estava falando das alergias. Porque nós humanos, a gente manifesta muita alergia via respiratória, né? E aí é óbvio que a gente sempre transpõe o que a gente vive, a gente conhece para os nossos pets em casa. Então, temos que lembrar, bicho é bicho, gente é gente, né? Então, os animais dificilmente manifestam, ou menos frequentemente manifestam alergias via respiratória. Então, eles vão manifestar alergias via gastrointestinal e dermatológica. Então, quando chega lá no gastro, o gastro diz alergia, acredite, porque isso é natural das espécies, do cão e do gato. E aí isso vem, nesse sentido, vem a dieta para apoiar o tratamento desses animais, né, Eros? Então a gente falou com a doutora Renata no nosso episódio, a gente perguntou para ela qual que é a maior procura pelo nutricionista hoje, né, o nutrólogo veterinário. São exatamente os pacientes com doença inflamatória intestinal, com essas doenças alérgicas intestinais. Então isso é uma realidade, né? Esses animais normalmente eles precisam ser submetidos a dietas específicas e essas dietas vão contribuir para a melhora do quadro ou até mesmo para a estabilidade dele. Uma coisa que a Paty, só aproveitando esse gancho, que para o tutor é importante ele aprender, né? Aprendeu, na verdade, só relacionar. Então, o que você tem? Você tem um microbioma na pele, que é a tua defesa externa. É um órgão, a pele é um órgão. O que você tem na via respiratória? Um tubo dentro de um corpo, que tem um outro microbioma. E o tubo digestivo nada mais é que começar na boca, acabar no ânus, e é um tubo que passa dentro de um corpo. E com o seu microbioma. Então, a mesma possibilidade que você tem de reagir com os seus receptores para uma alergia, você tem uma possibilidade riquíssima dentro do tubo digestivo para fazer isso também. Exatamente. E quem é o maior insulto que o digestório recebe? A comida. É o que você bota para dentro, porque né? Aqui eu tenho, né, tenho produto químico, tenho os a alérgenos pulseira, ambientais, os tenho alérgenos colar, ambientais. né? E lá dentro eu tenho comida. Comida, é óbvio, né? Alguns produtos químicos que vêm nos petiscos que as pessoas dão. Sim. E eu odeio dizer que não pode comer. Ai, nem me Né? fale. Porque assim, Também. a gente tem pet, a gente sabe que gosta de fazer isso. Então, em momento algum eu vou falar, é proibido tudo, você não vai fazer isso, só vai fazer isso, só vai fazer aquilo. Só vai fazer para aquele que tem que fazer. Então eu sempre digo, eu gostaria muito que seu pet comesse tudo o que ele quisesse, né? E nós vamos testar, inclusive. É o ensaio, eu deixo, né? ensaio clínico, vai comer. Se não der, a gente vai tirar. Você tem dois, o outro talvez coma tudo. Então, E fique esse bem, né, entendimento. professor? E fique bem. Eles comem a mesma comida. Um está ótimo, o outro, não está sempre 100%. Não são iguais. Então, é bem isso. Um vai se alimentar e vai ficar super bem, não tem nada. Mas é a mesma comida, por que o outro come e não fica? E a alimentação natural vem de encontro a isso, né? Sim, a A alimentação gente natural percebe que a alimentação natural muitas vezes é a é a terapia terapia. para a melhora dos pacientes. Porque assim, hoje no doente inflamatório, 70% da terapia é dietética. Sim. Então, assim, a gente tem rações hipoalergênicas e tal, mas às vezes o próprio componente que não seja a proteína que a gente compra Sim, mas tanto... a industrialização A industrialização é o fator. E na alimentação natural é possível você deixar monoproteico, monocarboidrato, mono isso, tudo uma coisa só. Que aí você tem possibilidades de testes e saber o que o paciente é alérgico ou não. Né? A gente vive situações, né, Eros, de ouvir histórias de uma conhecida minha que era tua cliente, que agora está na Itália, que o cachorro dela só podia comer como carboidrato a batata doce. E vocês descobriram isso através dos ensaios, né, dos testes, que só podia ser a base de batata doce e outros elementos, mas o carboidrato era a batata doce. E em determinado momento tinha que ser o que? A batata orgânica. O Era produto isso? orgânico para você diminuir porque se possibilidade usava a do batata agrotóxico. normal, doce, ele reagia. Nossa. Então,
É o detalhe do detalhe do detalhe. Eu tenho um paciente que come só rã e arroz. Sim. Nossa Senhora. Coelho, arroz, né? Eu tenho uma paciente de Florianópolis que veio para mim com doença renal, mas estágio 1 de doença renal. Então é aquele, né, que pode nunca evoluir para nada pior, mas o rim é aquele rim cicatrizadinho, né, que sofreu um pouco mais do que deveria para aquele momento. E ela, na primeira consulta, na segunda consulta, queixou a mesma coisa. Ela sempre vomita e vomita o arroz inteiro. 4, 5, 6 horas depois, o arroz inteiro. Intolerante ao arroz. O que foi orientado para ela? Não deu arroz. Que bom. Quando ela veio a segunda vez comigo, a gente na primeira falou tanto de doença renal que eu não consegui orientar ela, né, da forma correta com relação ao vômito. No segundo momento, eu disse, procure um gastroenterologista. Porque isso é um sinal de que ela não é tolerante a isso. Ela pode ter outras intolerâncias que não só o arroz. E não é a doença renal culpada do vômito. Então, isso também acontece bastante, né? As pessoas acabam jogando rótulos, né? Ela tem isso, então tudo está relacionado a essa doença principal. Né? A doença renal é culpada de tudo. Opa, peraí, né? Tem mais coisa por trás. Enquanto eu não controlo o intestino, o rim não melhora. Várias vezes, nossos pacientes em comum, né, Eros? O Eros já disse assim, nem venha e não reclame que eu vou passar um corticoide para esse intestino. Eu falei, não vou reclamar, porque enquanto você não fizer esse intestino melhorar, o rim não vai melhorar. Então, a gente tem que trabalhar em parceria. Eu fiquei bem feliz já com essas alternativas, porque daí eu vejo que a creatinina baixou. Eu falei, é verdade o que ela falou, eu posso fazer. É muito engraçado o jeito dela. Nem me venha dizer que eu não posso, porque eu vou prescrever. É bem assim. Você falou, né, Eros, que às vezes tem medicações que a gente tem que prescrever que geram angústia. E a gente sabe que uma dessas medicações é o corticoide. E a gente fala muito para vocês aí de casa, falamos no episódio de dermatologia, não é automedicação. Né? Na verdade, não medique o seu pet sem a orientação de um médico veterinário. Porque esses pacientes alérgicos crônicos, eles melhoram muito com o corticoide, tanto muitas vezes o gastrointestinal como o dermatológico, e a pessoa aprende que aquilo é uma estratégia e ela passa a fazer aleatoriamente em casa do jeito que ela acha que tem que ser. Porque cansa de voltar no veterinário, de fazer acompanhamento crônico. Então, muito cuidado, né? Corticoide é muito bem-vindo, sim, em muitos casos, mas desde que haja uma assistência, um acompanhamento do veterinário, principalmente relacionado aos efeitos colaterais. Feliz do corticoide é barato. É barato, né, Eros? É o barato e que resolve. Né, que depois a gente vai colher, né, se não for manejado de forma adequada, a gente pode colher efeitos colaterais gravíssimos, né? E é importante também, nesse momento, a gente explicar para o tutor que também tem esses efeitos colaterais, né? Porque muitas vezes ele não espera. Então, ele também não vai entender que às vezes aquele paciente ele vai ficar na busca de alimento, vai beber muita água. Então, isso é importante a gente preparar ele para esse passo, porque faz também parte do tratamento, que ele entenda vamos dizer assim, o curso. A previsibilidade, né, Lê? Ter essa previsibilidade para aquela família, para aquele tutor é bem importante. Porque às vezes ele não entende. Por um lado, às vezes fica muito feliz, porque também os pacientes que têm doença inflamatória intestinal, né, professor, eles não comem bem. Aí o tutor fica muito feliz porque ele diz, ele tá comendo, ou ela tá comendo. Eles ficam super felizes. Só que a gente sabe que quando isso começa de uma certa forma passar um pouco da conta, a gente diz, opa. Então é bem importante explicar isso para ele ter esse entendimento. E aí também. vem a endoscopia que nos dá pauta para prescrever o corticoide. Isso, baseado em alterações específicas. Porque eu não vou expor, porque eu sei que eu posso reduzir o tempo de vida desse paciente. Claro. Então, como é que eu vou prescrever um corticoide ad eterno ou com uma frequência maior se eu não tenho o diagnóstico preciso? Então, esse é um dos limites com os meus clientes, assim, olha, chegamos até aqui, daqui só vou continuar com essa prescrição ou mudar se eu tiver o diagnóstico, que é a endoscopia. Perfeito. Eu quero mudar um pouco de assunto. Eu tava pensando nisso também. Porque vômito realmente é disparado, né? O maior problema que a gente tem, um dos mais frequentes. Mas alterações fecais, né? Diarreia, aquele monte de punzeira, né? Que foi o cachorro sempre, né? Barulhinhos no intestino. O mexer a boca, Paty, as pessoas hoje estão observando bastante, que é o refluxo.
Eles ficam mastigando à noite. Isso é Olha, eu não queria mudar muito de assunto. interessante. Mas esse é o objetivo, não é? Então, Sabia que a hora que eu falasse já vem. Mas olha só, isso é muito interessante, porque as pessoas não sabem qual é o sinal de náusea, não sabem qual é o sinal de refluxo. A gente tá aqui para ensinar, esse é o objetivo, né? Você sabe uma coisa que me surpreende muito? Muito. Na anamnese da clínica geral, quando a gente dá aula de clínica médica, a gente está ensinando o aluno a perguntar, né? Então, a gente ensina, ó, você tem que perguntar sobre as fezes, mas não é estar fazendo cocô. É qual é a cor do cocô, qual é o formato, quantas vezes faz. Você sabia que o normal é fazer cocô todo dia? A maior parte dos alunos, estudantes de veterinária, cocô todo dia? Tem que fazer cocô todo dia. E fazer cocô é bom, né? Tem que fazer cocô mesmo. Então, é interessante que as pessoas não sabem coisas básicas, né? Então, esses sinais, a gente tem que ensinar o que é e como observar. Vocês ajudam a gente a ensinar? Lógico. Claro. Tem que, né? Bom, então antes da gente ir pro cocô, vamos do refluxo? Vamos, Que tem a ver perfeito. com- Tem a ver com vômito? Vômito. Então fala pra nós, Eros, o que é esse sinal que pode refletir que esse animal tenha refluxo? Que é uma coisa muito comum em humanos. E o humano, ele Sim. cita, ele comenta o né, desconforto. E lembra que o humano é um bípede. Aham. Então, para ele fazer o refluxo é mais difícil. porque Ah, tem a gravidade, contra a que atrapalha um pouco. Então, é fácil fazer o refluxo num quadrúpede, né? Sim. Então, a Lê me ajuda, porque a Lê vê muito na endoscopia o trânsito, o movimento, né, o direcionamento da onda peristáltica, enfim. Então, é sempre um movimento, é oral a boral, que a gente chama. Da então, é boca boca ao pro reto, ao ânus. ânus. Então, se em algum momento esse fluxo mude, e ele pode mudar em vários lugares, inclusive, por exemplo, na vesícula biliar. Porque faz parte, ela despeja. Então, a gente já achou material que era do intestino dentro da vesícula. Porque há um refluxo para dentro da vesícula. Então, esse refluxo que vem do estômago para a boca, ele nada mais é, né, do que pode ser uma deficiência da válvula, porque é fechado em válvulas, né, uma deficiência de uma válvula superior ou uma inferior, e que no movimento, porque o estômago são 3 camadas musculares que vão se contrair em várias direções, então se não tiver um fluxo aboral, isso vai voltar. Essa válvula está incompetente e isso vai voltar. E o que é voltar? É voltar um ácido para dentro do esôfago, que não é para ter aquele ácido, e volta para a boca, para a garganta, né? Que é a nossa orofaringe ali. E aí queima. Eu vou aproveitar, professor, bem nesse momento que você está falando, uma coisa bem interessante que na endoscopia a gente observa, esse paciente que o professor está relatando do refluxo, a primeira coisa que a gente vai avaliar são as amígdalas. Esse paciente, ele tem uma tonsilite, às vezes, bilateral, unilateral. Aí você fala, mas esse paciente, qual é o histórico, né? Tá vomitando, ele tem refluxo, às vezes ele tem eruptações. Então, isso você vai observar na endoscopia, no primeiro momento ali, as amígdalas. E lá em cima, né? Porque aí o ácido volta do estômago, percorre o esôfago de maneira retrógrada e chega lá na garganta, que é a orofaringe. E lá tem as amígdalas que inflamam, que é diferente para nós, né? Nós temos muita amidalite, por vírus, por agente bacteriano ou viral, assim, vem né? de fora, Isso. né? E o homem tosse, porque irrita bastante. Ele, inclusive, tem prejuízo da voz. Sim. E no cão, ele não sabe o que está acontecendo, ele não fala, sim. né? Então, eles ficam mexendo a boca, projetando a língua, fazendo aquele barulhinho, né? se lambendo, fazendo aquele barulhinho, né, o tempo Veja inteiro. que interessante, Eros, eu recebo às vezes paciente assim, com o tutor preocupado se não é nada odontológico. É porque ele tá lambendo, ele tá mexendo a boca, eu acho que ele tá com dor de dente. E a gente vai, olha, às vezes trata e esse sinal continua, né? Então, a resposta tá aí. E muitas vezes a gente tem que diminuir o pH do estômago, que não é muito comum a gente fazer isso com o cão, principalmente com o gato, né, pelo hábito alimentar, que teoricamente deveria ser, porque a gente transformou a vida deles em outra coisa, e aí às vezes eles estão dependentes de controladores de pH o tempo todo. Que é o exemplo, o omeprazol, o O pantoprazol. omeprazol a gente já é bem importante também isso, eu acho que para o tutor, é importante na gastro informar, a gente não usa muito
omeprazol mais, né? Muito menos os outros, o esomeprazol, lansoprazol, os prazóis em geral. A gente sempre tenta respeitar um pouco mais a fisiologia digestiva, entregando alguns antiácidos mais pobres, mas mais eficientes para eles. Perfeito. Aí, de novo, a importância do especialista. Exatamente. E Então, sobre acho que do as fe- refluxo é isso, Do né? refluxo é isso, Tá. né? E das fezes, então? Aquilo que eu digo para os alunos é verdade, né? Cocô tem que ser todo dia, certo? Nossa, fale Mas que depois eu quero uma contar uma vez só? paciente de ontem. Duas, três, muito quantas importante. vezes? Sim, e muitas vezes, é claro, tem o hábito, às vezes, do animalzinho, que ele come, e logo depois que ele come, ele vai, né, ter ali o momento das suas necessidades. Então, ele também tem muito isso do estilo do animal. Mas, claro, as fezes, elas têm que ser diárias, não só para os animais, como para a gente também. A gente também, né, eu acho que as mulheres sofrem mais do que os homens, mas isso é algo que não só para eles, como para nós, fisiologicamente, é super importante. E, claro, essas fezes é importante observar qual é o formato, a coloração, se tem presença de muco ou não, que às vezes é aquela geleia que o tutor comenta com a gente, às vezes vem uma geleinha, né? Ou às vezes alguns pingos, uns gotejamentos dessa geleinha. Então, vai uma descrição das fezes, que é ali pra gente, eu acho que é o ponto mais importante, porque muitas vezes as fezes, elas vão dizer pra gente a localização das alterações. Então, as fezes que são muito líquidas, volumosas, em grande volume, podem nos sugestionar que o problema esteja na parte alta do intestino. Fezes que são pouca quantidade e uma frequência muito maior, como por exemplo, faz 3, 4 fezes assim, muito pertinho uma da outra em pequenas quantidades, pode também nos sugestionar a questão da doença do intestino grosso. E, claro, a presença de sangue vivo, a presença de muco também, tudo isso vai nos dizer, essas fezes são de intestino delgado ou intestino grosso? Ou dos dois? O sangue. O sangue pode aparecer de formas diferentes, não é? Pode. O sangue vivo, todo mundo sabe identificar. Mas o sangue nem sempre vem vermelhinho do jeito que a gente está acostumado a ver. Como é que o sangue pode vir se apresentar nas fezes, indicando que existe um problema maior? Porque sangue sempre é ulceração, né, gente? Abriu assusta, uma né, Paty? lesão Assusta ver e aquele tá sangue. A sangrando. mucosa intestinal, a parte interna do intestino tá irritada, tá com lesão, tá com ferida. Sim, Né? essa ferida a gente chama lá dentro de úlcera, não é? Claro. Então, quando tem sangramento, tem úlcera. Então, Sim. é preocupante, não é? E como é que vem esse sangue diferentão? Às vezes vem umas fezes que o tutor pode correlacionar, ele está fazendo um cocô escuro, um cocô meio preto. Aí eu digo preto como? Cor de asfalto, eles comentam. Isso. Então, muitas vezes, isso é o que vai nos... Puxa, esse problema não está na parte ali baixa, e sim na parte alta. Por quê? Porque esse sangue, né, esse sangramento, ele pode ser digerido naquela parte alta, né, do intestino, e claro, quando vai defecar, essas fezes vão estar escurecidas, elas não vão ser avermelhadas com aquele sangue vivo. Então, a descrição, ela é muito importante. Né? E no exame clínico, isso também é algo bem importante que eu sempre falo com os tutores. Paciente está defecando com sangue, faz parte do exame clínico o toque retal. Então, é algo que eles também, aos poucos, como o termômetro, a gente vê às vezes, né, que eles se sentem mal, mas faz parte, porque às vezes aquele sangramento vivo, ele pode, num exame clínico, a gente talvez entender da onde está vindo esse problema também. Né? Então, isso, as fezes, eu acho que ela é um ponto, assim, bem importante na consulta, porque ali também diz muito do nosso paciente. Perfeito. Como que está esse paciente? E quando que a gente faz exame de fezes? O tempo todo. Isso que eu ia falar. Não é? Sabe que Quanto mais, melhor. eu fiz essa pergunta de propósito, porque esses dias até tiraram sarro da minha cara. Que eu sou a pessoa que mais pede exame de fezes no hospital. E eu sou nefrologista. Né? Então todo mundo tira sarro. Mas por que você não analisa a urina? Não, eu analiso a urina e as fezes, né? É importante. Exame de fezes é check-up, não é, gente? Isso é tão importante que fique claro.
Contem para os nossos iluminados. Até são duas coisas, né? Uma para que a Lê acabou de falar, para esse diagnóstico de um sangue oculto, etc. E outro que é para pesquisa de parasita, né? A gente não faz uso de antiparasitários e vermífugos aleatoriamente, né? Então, ainda mais no doente inflamatório intestinal. Ele só vai fazer se ele tiver parasitado, porque não é preventivo, e sim curativo esse remédio. Então, quanto mais ele puder pegar o cocô, que pode deixar na geladeira de um dia para o outro, se quiser, não tem problema, Sim. passe e deixa. Eu deixo sempre requisição permanente, sem validade, no prontuário. Porque é importante ter esse exame. Para vocês terem uma ideia, esses dias a gente foi fazer uma colonoscopia de um paciente que tinha histórico de diarreia. Gente, para nossa surpresa, eu já tinha visto em livro. O meu professor, quando eu fui para a Argentina aprender endoscopia com ele, eu vi muito isso com ele. Eu falava, gente, não é possível. Mas aqui, na minha rotina, eu ainda não tinha pego. Pois vocês acreditam que eu peguei um parasita na endoscopia? E um paciente que foi para o exame de endoscopia e o parasita lindo lá, preso na mucosa. Aquilo, claro, para nós, você olha e fala, meu Deus, o que é isso? É diferente? Podia ter resolvido com o exame de fezes. Com o exame de fezes. E são pacientes que não têm um perfil, Não. né? De um perfil de ambiente que ele mora, se ele é da zona rural, se ele é da periferia, se ele é do apartamento, né? Pode ser o mais bem cuidado, mas às vezes houve uma contaminação e a pessoa está baseada naquela coisa, eu faço vermífugo a cada 6 meses. Então, isso é uma pergunta que a gente precisa fazer para vocês. Existe uma cultura muito similar à cultura da vacina, que se tem que vacinar todo ano, e a gente está com uma missão aqui, né, Paty, de conversar sobre isso. Já gravamos um episódio sobre isso, porque a gente sabe que não é mais assim. E a mesma história do vermífugo, que tem que fazer a cada 3 meses, se o cachorro passeia muito, tem muita exposição, ou se não, a cada 6. Isso não existe mais. Os nossos tutores, né, precisam saber disso, Eros. Então, é muito mais importante fazer um exame de fezes para entender se aquele animal está parasitado, e aí sim precisa de um vermífugo, do que, de fato, comprar o vermífugo e fazer. Fala um pouquinho sobre isso, que é bem importante. Porque é um medicamento, né? É um veneno. Eu sempre falo, se matar um parasita, você vai ter que tomar um veneno. Para você matar a pulga, você vai ter que se infestar de alguma coisa. E aí, e do vermífugo, eu entregar, ele vai durar 24 horas. Então, se tivesse parasitado, naquele momento ele ia matar os parasitas, e se 2 dias depois ele fosse passear num lugar que você acha que está contaminado, ele pode recontaminar. Então, o paciente deve ser tratado assim individualmente, de acordo com o ambiente que ele vai. Então, por exemplo, eu tenho paciente que mora em apartamento, mas passa todo final de semana no Aras. E aí ela come os cascos dos cavalos que largam, que o cara vai lá raspar o casco e deixa os pedaços, e ela vive com parasita. Mas porque é o ambiente que ela vai. Então essa eu não tenho muita escolha. Eu faço ela tomar mensalmente. Tá. O vermífugo. Mas é o estilo de vida o dela, estilo, né? E eu quero que ela continue porque ela é muito feliz. É a naquele- personalização. Você está personalizando a estratégia de tratamento de parasita para aquele animal. E não vou boicotá-la de pedir para não ir nesse lugar. Sim. Lógico, Vai, gosta, porque ela, feliz. o resultado do enriquecimento ambiental dela é muito maior do que tudo isso. Sim. E outros que não há necessidade alguma. Não há necessidade alguma. E eu acho que nesse contexto de parasita, a gente precisa falar da giardia, que também é outro parasita frequente e que também é muito super diagnosticado. Então, o cachorro vem com fezes com muco, é giardia. Já tá aqui a prescrição. E nos prejudica muito essa prescrição, Então, né? fala um Muito. pouquinho sobre isso. É comum giardia mesmo? Qualquer fezes com muco é sinal de giardia? Tem que vacinar? Existe uma vacina aí que falam que trata giardia, combate giardia, previne giardia, e que a gente sabe que no consenso não é contemplada, não é considerada como vacina. Ainda bem que a gente já tem um consenso. Ainda bem. Não Mas é somos difícil, nós que hein? estamos falando. Mas né, é sobre difícil. isso. Então, a gente... Você sabe que é uma coisa até contraditória. A gente não faz a vacina. Então, por exemplo, lá no hospital, né, nós somos, acho que, o maior número de gastro da cidade dentro daquele hospital. E tem vacina de giardia lá dentro. Por quê? Porque tem creche que exige
a vacina. E aí é uma eterna briga, porque eu faço cartas, faço recomendações que não há, que eu me responsabilizo, que não há necessidade, etc. Porque hoje, por exemplo, um cão, na fase que ele está com a diarreia, se ele tiver com giardia, não é a fase que ele está contaminando todo mundo. O pior é aquele assintomático. Exato. Então a creche erra nesse ponto, porque ela tem os assintomáticos liberando giardia e ela quer que faça a vacina. Então, se a vacina funcionasse, ela tornaria assintomático. Não existia, Sim. exatamente. E a creche também exige a vacinação anual das outras enfermidades, com a vacina polivalente, que já não é um pré-requisito. Né? Então, a gente tem que tentar realmente sensibilizar essas pessoas. É uma mudança cultural. Porque esses animais muitas vezes acabam recebendo vacina de giardia e as vacinas polivalentes desnecessariamente, só porque, ainda mais essa época, a galera vai viajar, Sim, agora. está exigindo, e se eu não fizer o que eles estão exigindo, eu não consigo E vocês hospedar o meu perceberam animal. que hoje faz parte da nossa anamnese, assim, a primeira coisa que vai na creche. Isso não existia, né? É verdade. Exato. Há pouco tempo. Hoje é igual, você vai na escola ou não vai. Exatamente. Vai na creche, porque daí a gente já tem uma outra abordagem de tudo isso. E as creches boas, elas também se incomodam com isso e às vezes elas vêm nos procurar. E daí eu esclareço, olha, né, se for o meu paciente, não precisa. Vocês não cobrem, senão ele vai ter que sair de lá. Exato. E a gente não tem nenhum vínculo com nenhuma creche, mas a gente acaba criando por conta deste movimento Isso. da vacina. E pode ser giardia, uma diarreia? Pode. Lógico. Só que você tem testes hoje para isso, para te dar subsídio. E não no primeiro momento você fazer, né, o flagil, que vamos falar, Exato. o metronidazol de cara, porque a gente tem estudos hoje, né, nas melhores universidades de estudo de gastroenterologia, dizendo que o metronidazol é um dos grandes promotores de disbiose. Sim. O omeprazol é um grande promotor de disbiose. A disbiose, pessoal, só para é. vocês entenderem aí de casa, é quando há uma mudança no perfil das bactérias daquele sistema. Então, estamos falando do intestino, né, do sistema gastrointestinal. Se você usa um antibiótico, se você usa medicamentos que podem interferir no perfil bacteriano saudável, né, daquele sistema, isso vai prejudicar os pacientes. E às vezes incitando os quadros de diarreia, de inflamação, de fome. E assim, para o tutor ter ideia, né, uma dose de um antibiótico pode mudar toda a flora intestinal. E que ela leva bastante tempo, né, professor? Anos, a Para vida. ser recuperada. Exato. E aí, pode ser que 2, 3 semanas depois venha o efeito rebote disso. Sim. E aí começa aquele transtorno, sendo que a gente, não sei se está na pauta de vocês, né, a gente fala sobre o transplante fecal. Porque às vezes é o único recurso para você entregar para o paciente uma microbiota de outro, uma flora intestinal de outro, saudável, porque a dele já era. Por quê? Porque alguém tacou um antibiótico sem precisar, colocou um omeprazol sem precisar, deu uma dose de antibiótico somente. E daí vira um ciclo, porque daí uma coisa que era, às vezes ali, talvez, vamos pensar, uma parasitose ou uma hipersensibilidade alimentar. Daqui a pouco as coisas estão se misturando, porque foram tantas medicações, tantas coisas que hoje o paciente tem uma série de coisas. Então é um ciclo, começa a virar um ciclo que você fala, opa. E esses micro-organismos, né, eles são elementos genéticos. Então a mudança dele pode ser uma mudança no gene dele. Sim. E aí o paciente pode começar, o intestino dele ser alérgico àquele micro-organismo. Aí nós estamos perdidos, porque aí a situação foge muito do controle, porque você tem um mundo de micro-organismos lá dentro e você tentando fazer com que o paciente não seja alérgico ao seu próprio mundo. Você veja, né, Paty, que privilégio que nós temos com esse canal, com esse nosso podcast, levar para os tutores, para os nossos ouvintes, as informações relacionadas a uso racional de antibióticos, que a gente vai ter um episódio sobre isso, mas a gente já em vários momentos trouxe... A gente pensando. Então, usar antibiótico de maneira aleatória, sem uma fundamentação, e a gente vê que muitos colegas, muitos veterinários fazem isso de forma muito frequente. O uso de vermífugo, o uso de vacinas também de forma exagerada. Então, você que está em casa, fica ligado quando o teu animal
passar por um atendimento. Eu sei que não é difícil para o tutor estar nesse lugar de questionar, né? Mas busque um hospital, uma clínica, um veterinário que de fato você confie, que sejam pessoas, profissionais atualizados, para não prejudicar. Porque o que mais a gente sabe é que eles querem o bem dos seus bichos. Sem dúvida. Né? A gente tem que ficar só atento a alguns sinais, né? Então, quem está em casa tem que ficar atento a pequenos sinais. Por exemplo, quando você vai ao médico, nós, né, humanos, vamos ao médico, ou nós levamos o nosso pet no veterinário, e o veterinário diz, não dá esse remedinho que não dá nada. Essa frase... E tem outro, para garantir. Para garantir. Para garantir que não vai complicar. Ah, isso dói. Ah, não, isso aqui todo mundo faz. O filhotinho, né, que é quando as pessoas compram, já vai com metronidazol pra cá. Meu Deus do céu. Então, assim, é bem importante a gente ficar alerta a esses sinaizinhos. Escutou essa frase? Opa, será que eu realmente estou no lugar certo? Será que essa pessoa que eu gosto, que eu confio, está realmente atualizada? Não custa pedir segunda opinião, porque saúde é o maior bem que nós temos. Não dá para deixar passar. Exatamente. Aí vejam, às vezes uma flora totalmente desequilibrada, essa flora intestinal totalmente desequilibrada, às vezes os problemas que você tinha um pontual ali, a coisa... Que aí você não consegue mais resolver, vai ser mais difícil de resolver, né, Letícia? Você criou outro com o mesmo sintoma, que a gente chama de sinal, né? O mesmo sinal, achando que é a mesma coisa que não curou, as pessoas ainda ficam insistindo com o remédio, ao invés de entender que, puxa... Na verdade, eu acabei criando um outro problema que é mais difícil de resolver. E bem aquilo também que você acabou comentando de a gente seguir, às vezes, alguns passos nesse fluxo para a gente ir atrás desse diagnóstico e não pular, às vezes, esse fluxo. Porque, às vezes, você vai fazer uma endoscopia e você chega lá e se depara com uma endoscopia digestiva baixa, né, que é a colonoscopia, e se depara com o quê? Com um parasita. Então, se em algum momento você pulou uma etapa... Não fez o exame de fezes nesse caso. Que foi essa, né, foi a primeira, a conversa nossa agora. Vocês pedem o exame, em que momento que pede esse exame? Faz parte do diagnóstico. Então, se você pula essa etapa, você pode se deparar e ter a surpresa de, no momento de fazer um exame, você encontrar ali um parasita que poderia ter sido de uma outra forma diagnosticado e não por um exame de imagem, né? Tratado sem a necessidade de fazer uma sedação para um Claro. exame que é um exame delicado, que é a endoscopia. O Não é um exame preparo- difícil, né, Lê? Não. A gente tem que desmistificar um pouco isso. Isso. Não é a dificuldade do exame, mas é um exame que necessita de um preparo muito maior para ser feito. Né? Né? Então ele tem um preparo, ele é muito parecido com o exame, né, que os humanos fazem. O tempo, ele é um exame, né, relativamente rápido. Seguro, anestesia super Sim. segura. Fazendo então anestesia com profissionais qualificados, com equipamentos, né, de ponta. É aí que a gente vai ter essa segurança. O tutor, ele sempre me pergunta, tem risco? Sim, como a gente que vai no dentista, às vezes tem risco de alguma alteração, acontecer alguma complicação ou alguma intercorrência. Claro que existe. Mas ele Isso é mínimo. É mínimo, É porque mínimo. daí você começa, né, vai num local de confiança, está lá com uma equipe que você também conhece e é de confiança, aí as coisas acontecem bem. E tem mais uma coisa, o custo, né? Claro. Porque é um investimento Claro. que Sim. poderia não ter acontecido e ser resolvido de uma maneira muito mais barata. É, mas ele é um exame rápido, é um exame que você consegue ter um diagnóstico realmente e Sim. mostrar para o tutor, olha, o que nós temos, né, com o paciente é esse resultado e a partir desse momento que a gente vai atrás, né, do tratamento. Então, ele não é um exame complicado, mas o preparo, principalmente, né, de algumas endoscopias, ele acaba sendo um pouco assim, puxa, mas tem que fazer tudo isso É chatinho, mesmo. né, Lê, pro Isso. tutor, Precisa, né? precisa, para garantir que a gente vai ver tudo, né, que a Sim. gente quer ver. Lê, então assim, eles já perceberam que você é endoscopista, que você trabalha com isso, que é o teu foco maior, e a gente sabe que um dos objetivos principais da endoscopia na medicina veterinária é resolver problema relacionado à
corpos estranhos, que os nossos bichos adoram, né? Comer o que não devem. Queria que você contasse um pouquinho pra nós dessa indicação da endoscopia e de alguns corpos estranhos aí que você já encontrou no meio do caminho. Bem estranhos, né? Sim, eu acho que a primeira procura, apesar de a gente ver hoje na rotina uma evolução enorme por busca de diagnóstico, que é isso que a gente vem falando nesse encontro. Então, assim, a busca, por exemplo, de você ter um diagnóstico, o corpo estranho, ele vem, claro que ele vem, mas hoje eu vejo o diagnóstico muito maior do que o corpo estranho em si. Então, a gente chegou nesse nível já, isso é excelente. É ótimo. Para a especialidade, eu acho que é excelente. Mas os corpos estranhos, eles são assim, além de ter algo que é emergencial, então a gente não é algo eletivo que eu posso preparar, não, é agora. Engoliu uma meia, tem que tirar. engoliu uma máscara, engoliu, que foram, né, a máscara, inclusive, pessoal, na época de pandemia, foi o que eu mais, no dia 31 de dezembro do ano passado, foi no final do ano, eu fiz uma endoscopia para tirar uma máscara. Olha que dó. Era o quê? 11 horas da noite, o ano novo, vai chegando! Então, assim, a gente observa que isso, né, ele é muito mais, hoje também é muito mais evidente na rotina, porque os animaizinhos, eles vão brincar, acaba brincando, opa, engoliu. É igual criança. Eu tô com uma bolinha daquelas pula-pula, daquelas máquinas, né? Tá brincando, joguei a bolinha, cadê a bolinha? Vai fazer o exame de imagem, tá lá no estômago. Então, a gente vê que isso é a rotina, assim, é uma rotina que, ao mesmo tempo, pra gente é desafiadora, porque às vezes você pega alguns corpos estranhos que você, às vezes, tem dificuldade de retirar por causa do tamanho. Então, às vezes, um tamanho, né, um corpo estranho muito grande, que ele não vai ter a condição desse corpo estranho, no momento que você vai tracionar para retirar ele, tem ali o cardia, que é um esfíncter, certo? Que ele faz a divisão ali do esôfago, o término do esôfago, e vai começar o estômago. Esse esfíncter, ele é muito, apesar de, às vezes, né, com o ar que a gente, às vezes, maneja lá na endoscopia, ele abre, e você vai fazer esse movimento contrário, ele é muito forte. Ele realmente, ele é funcional mesmo. Daí, às vezes, se o corpo estranho, ele é muito grande, você vai tracionar e não vem. Esse é o momento que, às vezes, você puxa. É tenso, né? Aí tem que encaminhar para cirurgia, né? Vai para cirurgia. A indicação é cirurgia, sim, porque você não tem como tracionar e pode causar algumas lesões ali e que não tem a necessidade, porque você está fazendo ali uma tentativa de resolver isso minimamente, de uma forma minimamente invasiva. Sim. Mas, se isso não é possível, vamos então para a cirurgia. E daí os corpos estranhos são diversos, gente, de tudo que vocês possam imaginar. Conta para nós uns assim que mais foi inesquecível na tua história. Ai, gente, eu peguei um último agora muito esquisito, que foram 35 bombons de sonho de valsa. Pacote ou bombom? O pacote, ele estourou o pacote. Tinha bom gosto. Tava embalado, né? Tava embalado, ele tava naquele pacote que tem 50 bombons, que eu acho que é 1 quilo, né? Sim. De bombom. Essa é a tua pergunta. Meu Deus! Será? Ele não convulsionou por causa do chocolate? Não deu tempo. E daí, graças a Deus! Mas a gente sabe que a gente chegou na conclusão depois, porque, né, é bem aquilo que vocês estavam falando também no início, assim, porque a nossa profissão, às vezes, dependendo do caminho que você segue, ela é uma profissão, às vezes, que ela é solitária. Mas não dá, porque a gente tem que fazer a troca. Ela tem que ser uma coisa multidisciplinar. Aí eu conversando com um amigo, falei, gente, não é possível que comeu 35 bombons e não passou mal. Aí o meu amigo, deve ser muito ruim esse chocolate. Tem pouca. Porque a gente sabe, né? Parafina. Gordura. Se fosse um Lindt, teria convulsionado. Não, mas foram 35. Alguns ele conseguiu expelir ou por vômito ou defecar. Gente, foram assim, era um não por tinha um. fim, Lê. E dentro do pacote do bombom, porque ele engoliu inteiro, dentro tinha chocolate. Então, dependendo do que eu retirava, ele vinha fechadinho, eu abria, tava o chocolate assim, derretido, claro, mole, né? Porque já tava lá um tempo. Tava lá o chocolate, falei, não é possível? O que tá fazendo esse chocolate? Quer mais um pouquinho, bem? E depois foi engraçado, porque terminamos a endoscopia
Quando, né, o cachorrinho acordou, tava super feliz, porque já podia ir para casa, né? Mas a gente acabou não fazendo isso, porque como ele tinha ingerido uma grande quantidade, ele tinha que ficar em observação. Para vocês terem uma ideia, depois estavam os pacotinhos, eu separei os pacotinhos para contar, né? Vou contar para ver se é possível. Você postou isso, né, Lê? Eu vi, Postei. se não me engano, eu vi tua postagem. Porque Sim. eu falei, vou contar, gente, não é possível? Sim. E coloquei ali os papeizinhos para contar. Aí, depois, a gente foi mostrar pro paciente o pacotinho, ele queria pegar. Não aprendeu. Gosta de chocolate. Então, assim, esse foi um inusitado, mas tem de tudo. Tem as roupas íntimas. Essa semana eu vi uma calcinha, né? Tem. As roupas íntimas. Preservativo. Lá no hospital do professor, um pacientinho, um golden bebezão, assim, feliz da vida, com o rabo abanando, lindo, alegre, como se nada tivesse acontecido. Sim, tinha engolido. Teve uma tutora calcinha. uma vez que ela levou um pastor alemão para fazer endoscopia para tirar um corpo estranho, era uma correntinha com um pingentinho e tal. E eu conversando com essa tutora, né, ali no pós-operatório, e ela disse assim, olha, graças a Deus dessa vez veio, era só a correntinha, a gente tirou e tá tudo bem. Mas da última vez ela comeu a minha calcinha vermelha, fio dental, que estava pendurada no banheiro. Eu disse, você morre desgraçada, mas eu não te levo pro hospital passar essa vergonha. Ela fez a calcinha. Conseguiu expelir. Ufa, a sorte. Meu Deus, pensa. Mas deve ser vergonhoso, né, gente? Imagine. Vem o médico com o pacotinho assim, tá aqui, tô te devolvendo a tua calcinha. O corpo estranho é esse aqui, ó. A pessoa olha. Teve uma história uma vez Do preservativo. do preservativo. Sim, já tirei, gente. Já, tirei né? E aí o preservativo. casal, por exemplo, o casal não usava preservativo e de repente o cachorro comeu um preservativo. Foi. A mulher olhou pro marido e falou, o que é isso? Aí o marido automaticamente, não, é do nosso filho adolescente. Aham, claro. Aquela Ainda bem que tinha situação alguém no pra consultório, assim, tipo, e aí, né? Descobrimos coisas além do que um corpo estranho. meu Não, Deus e do às vezes céu. o dia que eu liguei pra comentar, né, porque termina o exame, eu sempre converso com o tutor pra ver o que, olha, já tá tudo bem, já tá acordado, saiu tal coisa, eu sempre comento. E daí eu fui comentar que eu tinha tirado 2 preservativos e o tutor queria me explicar o porquê. Eu falei, então, não precisa, tá tudo certo. Você não me deve satisfação. Tá tudo certo, tá resolvido, já tá acordado, tá ótimo, já pode ir pra casa. Não precisa me explicar o que aconteceu. Eu no passado eu fazia endoscopia, né, graças a Deus que hoje tem a Letícia e outros para fazer, mas eu encontrei uma vez, eu entrei com o endoscópio e me dei de cara assim na tela do monitor com o Batman. Sabe quando todo mundo faz assim? Era Batcaverna e eu não sabia. E era uma bolinha, né? De brinquedo, só que a hora a primeira coisa que focou foi o Batman na tela. Só que olha que interessante, ele tinha 4 bolinhas. Meu E a Deus. primeira bolinha, pelos desenhos, a tutora identificou que fazia mais de 3 meses que ele tinha comido. Meu Deus do Então as céu. bolinhas foram acumulando, um bulldog inglês, né, que é Grandão. grande, foi acumulando, ele só manifestou Quando o Batman chegou. quando o Batman chegou e encheu aquele estômago. Saiu o bate-sinal E ele avisando. emagrecia, era como se fosse um balão. Gente, tá todo mundo aqui, o Homem-Aranha, o Superman, tá todo mundo aqui comigo, o Aquaman. E emagreceu. Viu? Ele De certo emagreceu ponto porque tava foi cheio bom. de bola. Será que eu tô com umas bolinhas aqui dentro? Né? Eu vou começar a engolir bolinha agora. Não vou me ensinar isso, né, gente? Esse foi, e outro foi de uma chave, que tinha aquelas chaves, uma chave que aperta o botão e sai a chave, aquela chave canivete que chamam, na Copa, sei lá qual Copa do passado lá, os caras estavam assistindo, aí foi um amigo na casa do outro, aí a hora que tava no intervalo do jogo, jogou a chave pro amigo buscar, sei lá, uma cerveja, alguma coisa, ele só voou e pegou a chave. Aí eles foram pro hospital, e aí eles ficaram assistindo o segundo tempo, No hospital. porque o amigo só conseguiria ir embora com a chave. Meu Tiramos a Deus. chave, Mas saiu o de cara. trás da chave, saem os dois, com a chave, com o cachorro. Todo mundo feliz. Vai assistir a Copa. E funcionou a chave depois? Funciona, né? Que Sim, beleza, fone de né? ouvido. Já tirei fone de ouvido, o tutor apertava e tocava dentro da barriguinha. Sim! Aham. Gente do céu, que doideira. Comem de tudo, gente. Comem de tudo, né, Leia? Tudo. Isso é um alerta, né? É. Um alerta pro pessoal aí de casa. Muito cuidado com objetos, porque eles colocam na boca e engolem mesmo. A gente nem
acredita como que eles conseguiram deglutir Não, determinados e casa objetos. com criança, sinal Isso de aí. alerta, vigilância duplicada, A minha triplicada. cachorra tem a cestinha de brinquedos dela. Eu canso de pegar ela no espaço de brinquedos, principalmente da minha filha menor, né? Que tem brinquedinhos menores. Ela tá olhando. É muito bonitinha a cena de ver. Ela está observando os brinquedos da Maitê para ver se tem alguma coisa interessante para ela pegar. Porque já aconteceu, óbvio, de ter algum brinquedinho menor ali, ela pegar e se mandar. E sai correndo. Então, acontece mesmo. Com a minha nunca aconteceu, porque a gente tá ali vigilante. Mas é bem possível. E outra coisa que é importante, talvez a gente destacar, não façam igual eu fiz. Eu sou tatu demais. Quando você grita pro bicho, largue isso, aí é que ele abocanha e engole para você não pegar. Eu já fiz isso com o Bono. Quem já assiste a gente sabe que o Bono foi um mastife de 100 quilos que eu tive. E o Bono fez isso com um passarinho. Então ele tava com o passarinho na boca, as asinhas de fora, assim, né? Batendo as asinhas. E eu gritei lá de longe, Bono, larga isso! E quando eu saí correndo, ele simplesmente fez assim. Engoliu o passarinho inteiro. Então, pensa que amadora, gente. Eu sou veterinária, eu fiz essa M, né? Então, assim, tentar se policiar, né? Porque no ímpeto eles vão engolir, né? Vão, para não pegar. Exatamente. Aquele é meu, né? Meu. Exatamente. Eu preciso fazer a última pergunta, gente, por favor, Então me faça. deixem. Doutor Eros, a maior curiosidade do Dr. Google. Que a gente já viu uma das palavras mais Exatamente. pesquisadas no Dr. Google. Talha quem diga, né, Talha? Coprofagia. Ah, misericórdia. Comer Achei que íamos fugir dessa pergunta. A pergunta que não quero calar. O meu cachorro come. Pois é. Gente, é que não tem uma resposta assim, porque senão acho que quem conseguir entregar um medicamento para coprofagia vai ficar milionário. Porque Tem muito. Tem muito. E tem raças assim que são mais Comedoras mais de evidente, cocô. a gente, cocô. né? né? Para ser chique, coprofágicas. E aí, assim, existem algumas vertentes. Talvez, as pessoas sempre pensam assim numa falta de Deficiência. mineral, enfim, mas não há muita relação. Se esse animal come uma dieta boa, isso não é possível que esteja acontecendo, né? E quando eles comem a primeira vez, eles se interessam muito por aquilo. Por quê? Porque geralmente é uma dieta industrializada que Não muda muito. não muda, não é já saiu do normal para ele, né, aquilo. E aí começa por hábito comer. É muito mais comportamental, É então, mais do comportamental. que necessidade, do que problema, né? Exatamente. Então, Tá. assim, já conseguimos diminuir muito em alguns pacientes que com passeios. Então, qual que é a dica? Vá passear e que coma, como a Letícia falou, já vem o estímulo para defecar e aproveita e vai passear. Faz o cocô lá fora, recolhe e não deixa comer. E isso melhora bastante. Melhora tanto no aspecto psicológico, porque eles têm mais atividades e não se interessam por aquilo. E também, né... Eles interagem com o tutor, é o momento deles com o tutor no passeio. Então tem uma série de coisas boas nesse momento que não melhor é que só... cocô. É. Comeu o cocô. Exatamente. E aí tem alguns produtos, Tem. né, para colocar, pro animal ou comer e o cocô sai com uma característica X que ele não vai comer. Eu fico um pouco receoso, às vezes, com os produtos, porque como a nossa rotina é de um paciente, geralmente com algumas intolerâncias, né, dão enxofre para eles. Então tem que ter cuidado, assim, né, no que... Às vezes você muda a dieta e ele não se interessa mais pelo cocô. Então também é outra coisa que é crônica, que se fica ali tentando amenizar. Mas infelizmente não tem uma... Não existe uma receita de bolo, não está entregue. Mas é importante buscar entender, Sim. né? Especialmente na rotina, nos hábitos do dia a dia, né? Manejo comportamental. Uma coisa que é sempre importante, assim, só o tutor imaginar, né? O teu cão está dentro de um apartamento e não tem, né, você não tem uma sacada, nada. O que ele está vendo? Um paredão o dia inteiro. Então ele é claustrofóbico. Ele está enclausurado. Ele está enclausurado, perdão. Ele está enclausurado. E ele não vê nada. Ele vê um paredão, é como se eu estivesse vendo um paredão de 5 metros. O dia inteiro. Então, assim, o comer o cocô é nada.
Gente, mas olha, pensa Pra que ele. vida triste isso. Ah, a minha vida é só olhar para uma parede. Então, para me distrair, eu vou comer cocô. É. Que troço horroroso. Porque, imagina, né, é só nós imaginarmos dentro de um ambiente fechado O dia todo esperando o tutor Você chegar. só vai matutar o que você vai fazer. É. Como o gato que acha buraquinho minúsculo, por quê? Porque ele fica vendo isso o dia inteiro. Fica Exato. programando o dia Procurar inteiro. algo diferente É muito pra mais distrair. sobre comportamento, enriquecimento ambiental, mudança, né, Sim. de atitude. Perfeito. É. Eu lembrei de só de mais uma coisa. A tal da comer mato e comer grama. Ah, sim. Ai, meu cachorro tá comendo graminha ou tá comendo mato? Ele tá enjoado? Normalmente sim, procede isso. Pode ser, né? Pode. ser. É, né? Pode ser que sim. E às vezes o tutor também ele relata: ele gosta de comer um matinho, é normal lá comer um matinho. Mas Não é. Não é, porque ele tem uma dificuldade de digerir esse. Exato. É que não ele pega essa celulose e ele não vai conseguir quebrar. Não vai. Ele não é uma vaca, Não, né? então Não. ele vai usar, como a Letícia falou, não é normal. Às vezes é um paciente que come uma dieta pobre em fibra. Uhum. E ele quer fazer isso. Outro quer vomitar, porque ele sabe que é indigesto aquilo, ele vai vomitar. Né? Agora, porque, por exemplo, a ração, a gente quer que o que a gente fez com a ração? A gente quer que eles façam um cocô sequinho, fácil de você limpar. Pouco cheiro. Isso é o que é? Você tá é uma coisa desidratada. Sim. Então isso muda muitas vezes o perfil daquele intestino grosso. Ele não sabe. Então, o que o paciente faz? Ele acha um recurso. Então, a mesma pergunta que vocês fizeram antes, quantas vezes defeca ou não? Depende de tudo, depende da idade dele, depende da dieta, principalmente, se ele não tem algum problema Motor. articular, né, esquelético, Sim. que às vezes eles chegam lá, né, para consulta com constipação, você vai ver, não tem dor. cabeça de fêmur. Não consegue fazer Não posição, consegue entrar né? na posição dele, Porque- acaba retendo e evitando menos É vezes. importante isso. você pensar assim que a gente, para defecar, você senta e a gravidade te ajuda. Você contrai o abdômen, né? Você contrai o abdômen, aumenta o teu peristaltismo e a gravidade te ajuda. Faz a parte dela. Eles, como quadrúpedes, eles vão ter que girar aquela pelve, colocar os joelhos Em flexão. em flexão e se segurar para não cair. Sim. Então, se tiver esqueleto ruim, né, que Não alguma consegue fazer essa comorbidade, posição. Um joelho Não vai. doente, uma articulação Não vai. coxofemoral Com doente. coluna, final de coluna. e aí vai né? ficar essas fezes dentro do intestino grosso, e o que o intestino grosso faz? Só desidrata. Exato. Vira pedra. E Daí aí, prejudica a defecação. Sim. Perfeito. Sim. Sabe o que a gente faz nesse final de episódio? Um momento que é o nosso repete. Mas assim, Paty, esse é outro episódio que não tem como fazer. Tantas informações, porque a gente muita falou coisa. de vacina de giardia, a gente falou da medicação Do feita vermífugo, inadequada, do tem que ser vermífugo, personalizado. da causa do vômito, do uso inadequado de antibiótico, das alergias alimentares. Nossa, diarreias, frequência de defecação, coprofagia. doença do joelho, do Doença do quadril. joelho. Ou seja, esse episódio ele precisa ser assistido de novo todo ele. É verdade. Gente, sem palavras para agradecer, delícia de conversa, extremamente esclarecedora, informações importantes, mas vou comentar com vocês, já ficou com gosto de quero mais, eu acho que vocês vão ter que voltar. Exatamente. A gente Dá pra volta, voltar né, professor? com a pauta, porque senão a gente vai ficar falando o tempo inteiro. Mas aqui a gente tá aqui É para ensinar isso. mesmo, né? É para isso que ensinar, a é gente sobre quer. informação de qualidade, né? E vocês são pessoas que conseguem trazer isso para nós e melhorar e contribuir para que o Pet Doc aí seja um canal de informação segura. Esse é o nosso objetivo. Eu e a Patrícia queremos que quem esteja aqui trazendo informação, na verdade, é fonte de informação confiável. Então, muito obrigada. Eu sei que a agenda de vocês é atoladíssima e vocês arrumaram um tempinho na agenda, tanto Eros como a Letícia, para estar aqui conosco. Então, é um privilégio ter tido esse momento de conversa com vocês e uma oportunidade, né, Eros, de nós nos reencontrarmos, porque a Lê eu cruzo num dos hospitais que a gente trabalha, né, Lê? Sim. Agora, o Eros, a gente trabalhou junto uma boa parte ali, né, Eros,
da nossa carreira e hoje a gente não consegue, só quando eu preciso pedir socorro. Semana passada eu pedi socorro. Não, vocês pedindo não tem como negar nunca, Não, né? com certeza. Olha, que moral, hein? Pode contar com a gente, que a gente vai estar aqui. Vai dar um jeito, vai fechar a agenda. Que bom. Eros, fala pra nós, se o tutor que tá lá em casa quer consultar com você, quer passar por uma avaliação por um gastroenterologista, aonde te encontra? Eu atendo lá no hospital no MEB, lá no nosso, né? E lá na PUC a gente tem um atendimento, mas não é direto comigo, são com os residentes. E no MEB tem o Instagram dele, que a pessoa pode pegar o contato ali, faz agenda consulta pelo WhatsApp, enfim. Perfeito. Ótimo. Letícia, e você? Como que os tutores podem falar com você, agendar uma consulta, trocar uma ideia, encontrar um pouquinho mais sobre o teu trabalho? Bom, primeiro, né, a Endopet, então segue a gente lá na Endopet, lá também tem as nossas formas de contatar a equipe, a gente faz um trabalho móvel, então a gente fica em diversos locais ao mesmo tempo, um sonho um dia de estar num local único, mas a gente roda aí Curitiba, região metropolitana, enfim, então é muito tranquilo para nos encontrar, porque a gente pode estar em qualquer hospital, qualquer clínica que tenha uma estrutura, né, que a gente possa fazer aí um bom exame e realizar também consultas de gastroenterologia clínica. Perfeito. Muito obrigada, queridos. Nós que agradecemos. Obrigada. Pessoal, gostou desse episódio? Curte, comenta, compartilha. Você ainda não assinou o canal do YouTube e não ativou o sininho? Tá esperando o quê? Ativa o sininho, vai receber informação de que toda quarta-feira, às 19 horas, a gente tem um episódio novo para vocês. Rebeca, o que a gente não falou no começo desse episódio é que esse episódio inaugura a nossa segunda temporada. Pet Doc se perpetuando e com o nosso grande objetivo de levar informação para você que é tutor, pai, mãe de pet e que ama seus animais e quer vê-los mais felizes e mais saudáveis. Exatamente. E se você tem alguma dúvida sobre o tema ou alguma história para nos contar de corpo estranho aí, diferentões que foram encontrados nos seus animais, conta lá para nós, escreve no direct, vai ser uma alegria para nós poder saber um pouquinho de você e do seu pet. Esperamos vocês então na próxima quarta-feira às 19 horas no nosso canal do YouTube. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.